Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós iremos dar continuidade ao capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, no item 11, esquecimento do passado. Então vamos compreender um pouco sobre essa questão, mas inicialmente vamos rogar ao Pai Celestial que nos auxilie e nos ajude nessa tarefa. Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, nós vos rogamos o teu auxílio, o teu amparo. Envolve a todos nós em teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando as nossas mentes, os nossos corações, para que permitamos que possamos sintonizar com a equipe espiritual da nossa casa, nosso mentor Abdul, e podermos ter todo o auxílio, orientação e intuição necessária para dar um melhor esclarecimento aos estudos dessa noite. Que a tua bondade infinita nos proteja e nos ampare, todos nós. Que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar sobre o esquecimento do passado. Nós já falamos sobre as causas das aflições, as causas atuais, as causas anteriores. E aí vem esse fator muito importante, do esquecimento que a gente não tem das vidas passadas. Aí vamos ler um trecho daqui do Evangelho e em seguida vamos analisarmos, junto com vocês, para que tenhamos uma melhor compreensão desses ensinamentos de Kardec. Ele inicia: é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado seria inconveniente, muito grave. Em certos casos, podia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às nossas relações sociais. Então, vamos compreender esses esclarecimentos tão importantes, Porque muitos de nós dizemos isso: ora, se temos outra vida, se já vivemos, se viemos aqui para reparar os males que nós fizemos, aprender coisas novas, então, por que a gente esquece? Se aquilo que a gente aprendeu não desaparece de nós, mas a nossa vida, como foi na vida passada, a gente não lembra. Então, essa consideração, esse entendimento, quando a gente começa a analisar à luz da doutrina, vai ver o significado importante que é o esquecimento. Primeiro ponto que Kardec levanta é dizer: se Deus considerou conveniente lançar o véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Ou seja, nós precisamos ter uma compreensão da bondade de Deus e de tudo o que Ele faz é perfeito. Nada que Deus faz precisa de remendo, de correção.
Então, se ele promove esse esquecimento para nós, porque isso realmente é útil. E é muito útil, na verdade, porque se nós soubéssemos o que nós fomos, o que nós fizemos, que cara nós teríamos de estar convivendo com pessoas que a gente destruiu, que a gente prejudicou, e agora ser nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos. Nós ficaríamos realmente numa situação muito difícil. Estaríamos altamente humilhados e impedidos até de ter alguma atitude mais segura, mais serena, devido ao desequilíbrio que entraríamos por estarmos nos vendo, o amor que as pessoas estavam dando para a gente e nós termos sido tão perversos, tão malvados com as criaturas. E isso nos humilharia. E talvez impedisse que nós nos esforcemos para ver uma mudança, uma transformação na nossa maneira de ser. No outro caso, poderia dar-se o inverso. Se imaginemos que fomos importantes noutra vida, se tivemos posses ou poder ou alguma coisa nesse sentido, nós iríamos ficar orgulhosos do que éramos. E isso iria exacerbar esse nosso sentimento de orgulho, que é algo que nós precisamos lutar para vencer. Porque o orgulho, o egoísmo, são as chagas da humanidade. E tudo isso iria atrapalhar cada vez mais a nossa vida aqui na Terra. Ou porque achasse que era importante, agora nós queríamos ser também importante. E que todo mundo respeitasse, todo mundo fizesse tudo que a gente queria, porque era uma maneira que a gente era na outra vida. E isso estaria impedindo o nosso recomeço para uma transformação da nossa maneira de ser e nos melhorar. Então, além disso, também iria dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Ou seja, todos nós, Deus concedeu o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher as coisas que vamos decidir fazer, estudar, executar. Então, nós temos um livre-arbítrio. Mas se nós soubermos que somos seres renitentes no mal, nas dificuldades, que nas diversas reencarnações que nós já tivemos, fomos uma pessoa falha, nós estaríamos muito inseguros, sentindo altamente incapaz, e isso iria atrapalhar a nossa vontade, nosso desejo de mudança, que é justamente o uso do livre-arbítrio que permite tudo isso. Então, as perturbações que iriam ocorrer seriam muito maiores, às vezes até intransponíveis, porque nós teríamos na nossa mente acesa todas as informações negativas que nós somos do que nós éramos em outras vidas. Então, se Deus realmente fez, é útil. E Ele fez. Todos nós temos esse esquecimento do passado. E, por ser útil, vai nos ajudar. Nós temos um novo recomeço em nossas vidas, sem a interferência negativa do que nós fomos no passado. A não ser aquelas que nós realmente concordamos, nós nos, como é que se diz? Somos com... Eita, esqueci a palavra, Temos a vontade, aquele sentido de que aquilo nos faz bem, Aí, mesmo sendo uma coisa ruim, a gente se compraz. Sigo a palavra. A gente se compraz, Aí Kardec continua. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas,
a fim de reparar o mal que eles tenham feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio aparecesse e de qualquer modo ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa compreender, que é muito comum e o mais frequente é isso. Nós nascemos numa mesma família, nos mesmos locais, onde nós vivemos no passado e causamos mal, para que nós possamos, nessa oportunidade de vida, nós repararmos o mal que fizemos àquelas pessoas e transformar a inimizade em amizade, né? A tristeza em alegria, o ódio em amor, em compreensão, ter afeto àquelas pessoas e aí fazer uma purificação do nosso ser, da nossa essência divina, que é o Espírito, através da limpeza do nosso corpo perispiritual, que é onde fica impregnado e todos os registros que nós temos, das coisas boas ou das coisas ruins. E, na verdade, o que nós precisamos nessa encarnação é liberar-se dessas coisas ruins, dessas energias grosseiras que ficam impregnando o nosso perispírito. E, verdadeiramente assim, nós nos melhoramos e crescemos e evoluímos. Então, o nascimento nosso sempre é próximo, ou é na própria família, onde temos novamente um ambiente para resgate. E daí vocês veem que muitas criaturas sentem algumas aversões com os irmãos, né, com os pais, com os parentes, que na verdade são resquícios da vida passada, que não tem uma consciência, mas as energias nos afetam, nos atrapalham. E cabe a nós vencermos essas energias, trabalhando no bem e superando todo o mal, toda a dificuldade que a gente precisa enfrentar para o nosso processo de recuperação e evolução. Ele continua. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar. Então, aí nós temos a grande sabedoria de Deus, onde dá aquilo que realmente nós precisamos, aquilo que realmente é importante e suficiente. Então, não precisamos saber de tudo que nós fomos no passado, o que fomos, o que fizemos de ruim, porque Deus concedeu o quê? A voz da consciência. O que é a voz da consciência? Essa voz nossa, que tem todos os nossos históricos de vida e que tem a lei de Deus registrada na consciência, que Deus colocou, que nos alerta para fazer as coisas certas. Então, essa vozinha que nos fala sempre, todos nós ouvimos, é só dar atenção. É só nós deixarmos de ser automático nas ações, nas atividades e observarmos o que vem na nossa consciência, naqueles momentos de escolhas, nos momentos de decisões, e a gente vai ver que essa voz vai dizer o que é certo, o que é o melhor para nós. Mas muitas das vezes nós não ligamos e perdemos as oportunidades. Mas é essa voz que alerta todo ser humano para que faça sempre o melhor, faça sempre o certo. É a voz da consciência. E quem gravou em nós foi Deus. E nós temos a lei de Deus, todos os mecanismos que nós precisamos, gravados na nossa consciência. E tudo que é bom vem através dessa consciência, né? E as tendências instintivas, ou seja, aquelas coisas que nós
queremos fazer instintivamente, que não são boas, mas nós já aprendemos nas nossas vidas passadas, por ter praticado muito. Então nós temos aquela tendência instintiva. Isso são coisas que nós precisamos trabalhar, corrigir, para nos modificar e nos transformar em criaturas melhores. Então, esses dois elementos, a voz da consciência, que diz sobre o bem, e as nossas tendências instintivas, as nossas falhas, que nos impulsiona para o mal. Então, é algo que eu preciso agora perceber, observar e evitar. As nossas más tendências. Então, não precisa saber o que foi. Mas nós vemos com essas duas coisas. E nós observamos das crianças. Já se mostra as suas más tendências. Caracterizando que é algo que ela já veio com o espírito. Uma criança que nunca deu agressividade, nunca viu ninguém na família fazer uma coisa dessa, e ela faz, porque é dela. Era como ela aprendeu, como ela vivenciou o seu passado. E cabe os pais observarem as más tendências dos seus bebês, das suas crianças, né? Dos seus filhos, para poder ir corrigindo essas más tendências e tornar ele uma pessoa melhor, uma pessoa do bem. E os pais que conseguem isso, que fazem com afinco, encontram na criança uma condição melhor, porque a criança é mais dócil, ela tem mais, aceita melhor, né, as orientações dos pais, e que se os pais fizerem essa tarefa com afinco, vai recuperar um ser espiritual muito grosseiro, muito negativo, muito agressivo, e transformar num ser dócil, respeitador, num ser do bem. Então são esses dois elementos, os necessários e suficientes, que Deus conduziu para todos nós, a fim de que nós possamos desenvolver todo o nosso processo de evolução e de crescimento. Ele continua, Kardec, né? O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não resta sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dá força de resistir às más tentações. Então, uma coisa bem interessante isso, tá? Por quê? O homem, ao nascer, traz tudo aquilo que já adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Ou seja, o que nós vamos aprendendo numa determinada vida e aprendemos verdadeiramente, a gente não esquece mais não. É nosso, é uma aquisição do Espírito. Então, nós viemos na outra vida com esse cabedal de aprendizado que nós tivemos. Se foram coisas boas, nós vamos ter facilidade de fazer o bem. E repetir aquelas coisas boas que nós fizemos e aprendemos. Se for coisas ruins, negativas, significa que também nós repetimos muitas vezes e aprendemos a fazer as coisas erradas. E aí nós vemos com essa má tendência.
Viemos com esses defeitos. Então, o importante é a gente compreender que a vida eterna proporciona isso. Nós irmos sempre aprendendo. Se nós escolhermos aprender sobre o bem, nós vamos aprender esse bem. E é o que Deus deseja de todos nós. Que nós adquiriramos cada vez mais as virtudes que nos faz criaturas melhores, que nos faz vivenciar os ensinamentos de Jesus e a prática do amor, da caridade, do bem a todas as pessoas. Então, tanto nós nos melhoramos, como ajudamos as pessoas que estão no nosso entorno a se melhorar. Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Ou seja, multiplicar as nossas habilidades, o nosso saber, para que melhore cada vez mais as pessoas e o mundo em torno de nós se torne um mundo melhor. Então, é por isso que a gente não perde as coisas boas que nós aprendemos. Nós já trazemos. E hoje nós estamos vendo isso de uma forma maravilhosa. Quantas crianças já vêm com habilidades imensas que os pais chegam e se espantam. Nunca falei nada sobre isso, essa maneira como foi. Né? Os outros irmãos nem chega perto, como se diz, do nível que eles estão. E essa criatura vem com uma condição de sabedoria, uma condição de vivência, de ação maravilhosa. Por quê? Já é aquele espírito que tem todo aquele conhecimento, toda essa vivência. E aquilo que a gente aprende, nem o ladrão rouba, nem a traça corrói, como Jesus disse. Né? Então, essas coisas é que nós precisamos fazer. E se estamos aqui na Terra, é para essa oportunidade. E a nossa reencarnação é um recomeço para que nós possamos fazer agora de uma forma melhor, identificando as nossas deficiências, nossas dificuldades e trabalhando para corrigi-las e se melhorar a cada dia. Então, cada existência é um novo ponto de partida. Eu esqueço o que eu tinha, como foi a minha vida, e faço um novo recomeço. Mas com a minha bagagem de coisas boas, já vivenciando e aplicando. E sabendo aonde eu vou trabalhar para me corrigir e me melhorar. Naquilo que não é bom, aquilo que é contra a lei de Deus. Então, não importa o que foi, mas importa sim que nós recomeçamos em harmonia com a lei de Deus. E uma coisa muito importante é que a partir do momento em que a gente vai trabalhando essa correção, eliminando as nossas más tendências, então ela vai deixar de existir em nós. Porque aquela gravação que nós falamos, que fica no nosso corpo perispiritual, das nossas falhas, ela vai se apagando. Pelo bem que nós estamos fazendo. Pela reparação que nós estamos fazendo dos males que nós cometemos. E aí nós nos limpamos e purificamos. Então desaparece de nós essa característica. E aí nós vemos quantas pessoas, né, que têm uma vida de dificuldade, de sofrimento, de revolta, quando começa a desenvolver a paciência, a serenidade, né, a consciência de que é filho de Deus, que é amparado, e resignar-se diante das dificuldades, ele passa a ter uma maneira de ser diferente. E essa maneira de ser, quando há essa transformação, é sentido por todos nós, essa mudança que a pessoa adquire. Então, são aquisições do Espírito que promovem esse crescimento, esse desenvolvimento de melhoria, que é o que cada um de nós, né, precisa se esforçar
para caminhar nessa direção de mudança para melhor, de aprendizado das virtudes e dos sentimentos bons que nos elevam a Deus. Uma coisa muito importante é que, à medida que a gente identifique uma determinada deficiência nossa, precisamos realmente nos concentrar nela para trabalhar na eliminação. Então, é um esforço, sabemos, é necessário, onde a gente vai persistentemente trabalhando, se esforçando, caindo, superando, aprendendo e vendo as testes de vida que possam melhor ajudar na nossa maneira de ser. E os benefícios disso vai ser o quê? A nossa transformação. Não ser melhor, mais equilibrado, mais harmônico, com mais força e coragem para vencer todas as dificuldades da vida. Continuando. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. Então, veja só, à medida que a gente toma decisão para uma boa resolução, quem é que está nos ajudando nesse momento? A voz da consciência que vai sempre estar ao nosso lado, avisando e nos alertando o que é bom, o que é ruim, para que a gente tenha as forças necessárias para resistir todas as más tentações. Porque uma coisa que acontece é que, por exemplo, nós temos um determinado defeito, a gente toma consciência do defeito, né? Aí se esforça, aí estamos se esforçando, aí vamos vencendo aquele. Mas como é algo que a gente fez isso em muito tempo, muitas vezes, em muitas épocas, para sair, não é só decidir uma vez e fez uma vez e está certo. Né? Conseguir, não é. Nós vamos ter as provas, que vai repetir aquele mesmo problema, aquele mesmo exercício, como a gente diz em sala de aula, né? Aquela mesma provinha, para confirmar se a gente verdadeiramente aprendeu ou se foi só um esforço momentâneo. Então Deus concede esse processo de provas, onde a partir do momento em que a gente, mais uma vez, passa por aquilo, vence novamente, então aí a gente adquire o que nós chamamos verdadeiramente aprender. Porque agora nós temos o hábito de uma nova maneira de ser, um hábito de uma nova vida. E isso sim é que é o aprendizado. Quando há uma transformação em nós. Então não é só o conhecer que me dá isso, não. Vai ser a vivência desses ensinamentos, né? Dessa nova maneira de ser, que nos proporciona o verdadeiro aprender. Aí, quando a gente consegue esse aprendizado, aí é para a eternidade. Nunca mais a gente perde. E quando nascermos noutra encarnação, nós já vamos trazer de uma forma natural, sem nenhuma dificuldade. Porque nós já testamos, já fomos testados e já temos o hábito disso aí, de ser uma pessoa em equilíbrio nesse ponto. Né? Aí, continuando, Kardec diz: de resto, esses esquecimentos só existem durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida que temos, na vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Então, esse esquecimento que nós estamos comentando aqui sobre esquecimento das vidas passadas, nós temos elementos semelhantes acontecendo na vida atual, então não há nada de estranho nisso. Veja a comparação que ele fez, né? Que quando a gente volta à vida espiritual,
tem acesso a toda essa nossa vida. E a gente pode analisar e refletir para fazer as correções necessárias, né? Mas mesmo assim, quando a gente está encarnado, né, nós temos um elemento parecido que ocorre na vida espiritual. Por exemplo, quando a gente dorme, durante o sono, a gente passa a viver uma outra vida. Não sei se acontece com vocês, né? Eu acho que sim, né? Poucas pessoas não sonham. Na verdade, o que existe é poucas pessoas não lembram do que sonhou, né? Que é mais comum, né? A gente não lembrar, passar uma determinada época da vida em que a gente dorme assim tão cansado, tão exaustos, né? Que dorme, acorda no outro dia e não tem uma lembrança, né? Mas na verdade, quando nós dormimos, o nosso espírito sai do corpo, ele não fica sentadinho esperando no pé da cama. O corpo é que vai repousar, recuperar suas energias e ele continua a sua vida espiritual, né? O que acontece? Nós sonhamos, nós não estamos vivendo o que está acontecendo. Mas quando a gente acorda no outro dia, lembra dos compromissos que a gente teve, das coisas que nós fizemos. Então, é a mesma coisa no mundo espiritual. Para o espírito, momentaneamente agora, ele no corpo físico, ele não tem a lembrança de todo o histórico do seu passado, né? Mas quando vai no sono e acorda do mundo espiritual, ele vai poder ter essas lembranças, fazer encontro com os seus parentes que já desencarnaram, ou até os que já ainda estão encarnados em espírito se encontram, se conversam e esclarecem muita coisa, né? Tem muita gente que sai transmitindo as coisas durante o sono e depois lembra, né? O familiar lembra das coisas e tudo mais, né? Então, o esquecimento é uma coisa que Deus concedeu, mas para nos ajudar nesse processo de crescimento e facilitar de nós não termos tantos problemas de responsabilidade no sentido de ficar traumatizado com tanto mal que a gente já cometeu na nossa vida e fazer esse novo recomeço de uma forma boa, equilibrada e serena e vencermos todos os males. Mas ele continua. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicial às suas relações sociais, permitindo-lhes aurir novas forças nesse momento de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-las. Então, aqui a gente tem muita coisa para a gente ver e compreender. Então, não é só quando morre que o espírito vai recobrar. A gente, quando dorme, a gente tem muitas experiências que são assim marcantes nos nossos sonhos, onde nos mostra aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós estamos errando e vai nos alertando. Às vezes são conversas, né, com nossos protetores espirituais, com nossos mentores, com familiares, né, com criaturas que aparecem, aparentemente a gente nem conheça, mas que vai nos falando e vai nos alertando sobre a nossa vida em correção daquilo que a gente está necessitando corrigir. E quantos de nós, né, aí acorda com aquela lembrança daquele assunto, daquilo que passou e vai dar um entendimento novo à criatura. Algumas vezes são coisas assim que são simbólicas, não tem uma linguagem tão clara, porque a gente não está assim
não compreende e a lembrança não fica registrada na nossa mente de uma forma perfeita. Às vezes tem interferência, né? Mas sempre nós recebemos essa oportunidade do mundo espiritual, em espírito, encarnado, quando nós sonhamos, de também ter ajuda dos amigos espirituais para a nossa melhoria, para o nosso equilíbrio. Então, é durante o sono que o espírito se liberta do corpo. Ou seja, nós, como encarnados, nós estamos ligados fisicamente a um espírito, né? E esse espírito, ele sofre influência do nosso corpo físico, da nossa maneira de ser, das nossas limitações, do aprendizado que nós tivemos, dos estudos que nós tivemos, dos traumas que nós passamos, das influências das pessoas. E muitas das vezes a gente não consegue assumir ou agir conforme os nossos propósitos, porque essas interferências atrapalham. Enquanto de nós, por exemplo, né? Deseja aí fazer um estudo no centro espírita, mas a família é de outra religião, tem uma aversão e fica o tempo todo cobrando, buscando impedir, falando das coisas males, e não consegue ouvir ou aceitar aquelas informações que a gente diz sobre o que encontra na casa espírita. Então, isso interfere, e mesmo que eu receba uma certa influência me alertando, se eu não tiver força interior, eu cedo aos meus familiares. E aí, ao invés de eu ajudá-los com o conhecimento que eu estou adquirindo na casa espírita, eu me deixo levar por influência de pessoas que não têm nenhum conhecimento, nenhum esclarecimento adequado. Então, vamos analisar nessa lógica, na compreensão. Ora, o que eu estou estudando faz bem a mim? É útil? Está em harmonia com as leis de Deus? Tá. Oi. E o outro está querendo o quê? Porque acha mais importante a aparência. Mais importante a questão do que é que o mundo acha, o que é que as pessoas acham, o que é que as pessoas vão dizer. Então nós transferimos a nossa responsabilidade, o nosso poder para os outros. Então eles já transferiram e desejam que nós também transfiramos esse poder. Mas para que a gente tenha o amparo, a harmonia, o equilíbrio e cresçamos, nós precisamos vencer a nós mesmos e aos outros. E foi o que Jesus pediu, né? É uma luta que tem entre pais e filhos e tal, né? Mas essa luta não é que a gente vai brigar, é uma luta que a gente vai vencer nos nossos esforços de compreensão, de entendimento, mas sermos firmes nos propósitos que nós estamos aqui na Terra, porque a gente veio com a missão de nos melhorar, de nos tornar criaturas melhores. E aí, se a gente vê e age nesse modelo, em harmonia com a lei de Deus, o que é que ocorre? As pessoas vão verem com o tempo, não é imediato, a transformação que a gente está passando, que a gente está vivendo, que está sentindo, e eles começam a se achegar. Aí vem a curiosidade, o entendimento, porque está vendo o exemplo do que nós estamos sendo, diferente de quem éramos antes. E o nosso exemplo é algo que vai ajudar no crescimento deles também. Jesus foi o maior exemplo para que nós possamos seguir. Ele é o modelo e o exemplo. Então, que nós possamos também trabalhar nesse processo onde a gente vai ajudar. Porque tudo que a gente passa ou que a gente sofre é porque nós merecemos. Deus não castiga nenhum dos seus filhos por perversão ou só para testar. Não é isso. Deus quer o bem de todos nós. Então, a gente tem
embora trabalhando, nos esforçando, precisamos passar pelas provas, pelas expiações das nossas vidas, porque são débitos nossos. E a partir daí, nós crescemos como filhos de Deus. E que entendamos esse esquecimento do passado é algo que é útil, porque Deus nos concedeu a voz da consciência e as nossas más tendências, e isso é suficiente para a gente conseguir aprender, desenvolver e nos melhorar. Muita paz. Vamos agora agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade que tivemos de estudar esses ensinamentos da doutrina, esses esclarecimentos que tanto nos ajudam no crescimento das nossas vidas. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, derrama sobre todos nós, Senhor, teus fluidos de paz, de luz, de harmonia, envolvendo todo o nosso ser, toda a nossa casa, todos os lares que estão nos escutando, para que, recebendo essas energias de amor, modifique a atmosfera fluídica de cada lar e reine a harmonia, a compreensão, a serenidade, a paz. E que essa paz que vem de Jesus permaneça com todos durante toda a semana. Que assim seja.